Abra sua Bíblia ou acesse aí o seu aparelho para que a gente possa juntos caminhar aí no texto de Marcos, capítulo 16, texto que nós gostaríamos de abordar ou de falar nessa manhã, na experiência vivida por essas mulheres que foram logo cedo ao sepulcro e foram para demonstrar o amor, o carinho pela vida, por Jesus, na verdade ali sepultado, né? Então, se você está aí com a Bíblia aberta, Marcos 16, de 1 a 8, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar aonde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Esse texto nos conta então a experiência dessas mulheres, e nós somos então motivados por esse texto, por essa verdade bíblica, a pregar, a testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive. E na verdade, amados, qualquer pregação que você ouça, qualquer mensagem que você ouça, de quem quer que seja, que não se estribe, que não esteja alicerçada na historicidade da ressurreição de Jesus, não merece ser ouvida, não merece que eu e você prestemos atenção, porque se eu e você deixarmos a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, não sobra nada, a não ser a história de um homem que foi crucificado, que se entregou em resgate da humanidade, mas que a obra ficou incompleta, porque a obra de Cristo está completa na sua ressurreição. Qualquer pregação de qualquer pregador que não saiba dizer para você a atual colocação de Cristo exaltado à direita de Deus, não merece ser ouvida, não merece que eu e você prestemos atenção nela, porque a ressurreição de Jesus é o centro da proclamação, é o centro da mensagem do Evangelho da Graça. Não é a lei, não são os profetas, não é os ritos religiosos, não são os ritos religiosos ou qualquer outra festa aonde nós devemos estar focados, mas na ressurreição, na morte e ressurreição de Jesus. Quem não crê na ressurreição corporal de Jesus não tem o direito legítimo de dizer que é um cristão. Então essa é uma verdade que precisa ser o centro, a base, o alicerce da nossa fé, da nossa experiência com Cristo. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. Nós teríamos ensinos da moral, da ética, os valores da vida, mas é a ressurreição de Jesus Cristo que realmente é a pedra fundamental. Olha o que Paulo diz sobre a ressurreição de Cristo. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, seria inútil, a nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso.
É isso que ele diz lá aos Coríntios, no capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Por isso nós precisamos, como igreja, profeticamente, anunciar a ressurreição, que Cristo vive, e nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, testemunhando essa verdade. Há um pregador, um pastor luterano que disse o seguinte, G. Wellen: a cruz e a ressurreição estão inseparavelmente vinculadas. A cruz é tão essencial à ressurreição quanto aquela. Mas sem a ressurreição, essa seria simplesmente a cruz do martírio. O sinal da vitória está na luz da ressurreição. Importante que a mensagem que nós pregamos, ela seja completa, não só a morte vicária, mas a ressurreição, a obra completa de Deus realizada em Cristo. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Nós estamos aqui nesta manhã para afirmar que Jesus Cristo ressuscitou. O sepultamento de Jesus acontece na tarde da sexta-feira, às 3 horas da tarde. O corpo de Jesus permanece durante todo o sábado, a parte de sexta-feira e o dia todo do sábado. O sábado judaico se encerrava às 18 horas, então aquelas mulheres, a partir deste horário, se prepararam, porque a intenção delas era ir até a sepultura de Jesus e ali então homenagearem, terem os últimos detalhes, os últimos cuidados, a demonstração do carinho delas por Jesus, que havia sido morto de uma maneira tão cruel, de uma maneira tão violenta. Olha o que o texto diz de Lucas 23, 50 a 53. Eis que, vejam, quando aparece aí na sua Bíblia, eis que, quando aparece na sua Bíblia, vejam, quando aparece na sua Bíblia alguma coisa assim, isso está relacionado a algo que já foi falado. É uma verdade que já foi anunciada. Então, eis que, vejam, certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Ele era membro do Sinédrio, José de Arimateia. No julgamento de Jesus, dada as artimanhas, as estratégias que foram ali montadas, ele não concordou com o veredito. É isso que Lucas nos conta. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Outros evangelistas vão nos contar então que José de Arimateia era um homem rico, era um homem com posses, com condição, porque ele tinha ali um túmulo, havia então preparado isso para a sua família, para ele mesmo, para a sua família, mas é fato que ele tinha esse túmulo. Então Jesus morre às 3 horas da tarde da sexta-feira. Então, às 6 horas, o início do sábado judaico, do qual o trabalho era proibido. Restavam apenas 3 horas para que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz e ele não ficasse exposto, como era costume, porque ninguém poderia reivindicar o corpo de alguém que havia sido condenado por traição, um criminoso. Então o corpo ficava exposto ali e em estado de putrefação.
Mas durante 3 horas, e possivelmente, José de Arimateia já tinha esse planejamento, já estava no coração dele, porque nós vamos entender que ele e Nicodemos haviam realmente abraçado a fé, aceitado o Evangelho, a mensagem de Cristo, mas não tinham tornado isso público. Eles eram aqueles seguidores de Jesus, e o texto de Lucas diz que ele estava esperando o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, não é? E ele tem a coragem de pedir a Pilatos o corpo de alguém que havia sido condenado por traição. Isso poderia custar-lhes talvez uma condenação e a própria morte. Mas Pilatos, possivelmente tocado pela posição de José de Arimateia, mas na verdade é a mão de Deus conduzindo a história, cedeu, falou: não, pode tirar o corpo. Eis que, vejam, lembra que eu falei que quando aparece essa expressão, é algo que eu e você devemos atentar, porque alguma coisa já foi falada a respeito disso. Havia uma profecia no Velho Testamento sobre José de Arimateia. Está lá em Isaías 53, 9. Não havia cometido nenhuma injustiça, não havia enganado ninguém, ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Uau! Isaías profetizou que José de Arimateia, esse homem rico, daria o sepultamento a Jesus e ofereceria o sepulcro dele. Quando a gente lê isso, a gente diz assim: poxa Deus, a história tem um enredo, tem um protagonista, nós estamos absolutamente seguros, porque toda a narrativa da morte, da crucificação, da ressurreição foram profetizados. E quando a gente olha o Velho Testamento, a gente vai entendendo toda essa dinâmica, não é? Isaías é esse profeta e outros também que vão nos contando essas experiências que foram por nós e que chegaram ao nosso conhecimento. A Bíblia, irmãos, não nos informa o dia da semana em que Jesus nasceu. A Bíblia também não nos informa o dia em que ele foi circuncidado, nem o dia do seu batismo. Mas o dia da ressurreição é sempre mencionado com destaque: primeiro dia da semana, domingo. A igreja, primeiro século, uma influência fortíssima dos judeus, adota isso, e no livro de Atos nós vamos ver que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, eu e você estamos absolutamente certos de que hoje nós nos reunimos no dia em que foi designado para que nós, como igreja, possamos nos reunir para juntos adorarmos ao Senhor. O verso 3 e o 4, está com a Bíblia aberta aí? Perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Irmãos, nesta manhã, nós estamos aqui para afirmar que Jesus Cristo ressuscitou. Agora presta atenção nessa narrativa. Há alguns textos, algumas Bíblias que são muito importantes, alguns detalhes que às vezes não são nos contadas, não são relatadas ou que foram omitidas em algumas traduções. Mas veja o verso 4. Mas levantando os olhos, a pedra de mais de 1 tonelada, ela não foi rolada para a direita ou para a esquerda, ela estava para cima. Elas levantaram os olhos, diz o texto sagrado. O anjo levantou a pedra não estava, porque
1 tonelada, 3 mulheres aí, talvez com um esforço um pouco acentuado, talvez conseguiriam rolar a pedra. Não, mas a pedra está acima. O cuidado que o texto sagrado tem de nos dizer que é algo extraordinário do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus em ressuscitar ao Senhor Jesus Cristo e não deixar nenhuma dúvida de que alguma coisa ali aconteceu fora de qualquer possibilidade humana. Levantaram os olhos. Os efeitos hollywoodianos, naquilo que nós podemos testemunhar do poder de Deus em demonstrar este amor dele por nós, não é? O sábado foi terrível pelas recordações dos sofrimentos da quinta e da sexta-feira. Essas mulheres estão muito tocadas, estão sensibilizadas, elas estão de alguma maneira assim, com o coração, como diz, o coração na mão, o coração na boca, porque foram momentos de muita crueldade. Eu não sei essa noite para você, mas para mim, eu fui dormir às 10, mas eu acordei às 2 da manhã, e depois acordei às 4 da manhã. Não é? Então, quando a gente dorme com essa expectativa de que alguma coisa importante vai acontecer no outro dia, normalmente o nosso sono é assim, é meio trôpego, né? Vai assim, não é? Então imagina que a noite dessas mulheres, pelo fato delas terem se organizado em ir até o túmulo de Jesus, foi uma noite assim também mal dormida. Na verdade, ela já vem com essa sequência, vivendo este momento, né? Mas é interessante que a narrativa bíblica nos conta que elas foram ao túmulo de Jesus antes do nascer do sol, do primeiro dia da semana, e não foi motivada pela ressurreição, mas pela suposta não ressurreição. Então elas foram até lá, mas estava claro no coração delas que realmente elas encontrariam o corpo de Jesus, e por isso elas levam os aromas que haviam preparado para este momento. Maria Madalena é a mulher mais citada do Novo Testamento depois da mãe de Jesus. Então o texto sagrado diz algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Veja que existia um grupo de mulheres, Lucas nos conta isso no capítulo 8, versos de 1 a 3, um grupo de mulheres que se organizaram na sociedade feminina missionária, mulheres cristãs em ação, mulheres que amam missões, mulheres que oram e se envolvem com missões, e passaram a financiar o ministério de Jesus. Eram mulheres com poder, ricas, e Maria Madalena está nessa história. E ela tinha uma gratidão, ela tinha o seu coração voltado para Jesus, porque ela fora liberta de demônios, 7 demônios. O número 7, né? Era alguém realmente possuída, né? E ela foi liberta. E essas mulheres financiavam Jesus no seu trabalho, nas suas idas, nas suas vindas, financiavam ali, ajudavam, né, no financiamento das cruzadas evangelísticas, né? Eram essas mulheres. Os olhos dessas mulheres, estavam como ficam, ou como muitas vezes ficam os nossos olhos diante dos desafios da vida. Quando nós estamos vivendo lutas, quando nós estamos vivendo situações inesperadas, inexplicáveis,
os nossos olhos estão voltados para os problemas, nós estamos presos às dificuldades e nós não conseguimos perceber a ação de Deus. É importante que quando eu e você atravessamos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos e necessitamos que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, seja lembrada e seja vivida. E precisamos de pessoas que nos ajudam a entender ou reinterpretar as situações que nós estamos envolvidos. Porque os nossos olhos estão cegos, nós estamos apenas olhando para uma direção. Não conseguimos perceber saída ou encontrarmos saída, não é? Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele diz na primeira carta, 15:55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder de determinar o fim da vida? Onde está, ó morte, o teu poder de arrancar a alegria e de plantar a tristeza nos corações? Onde está, ó morte, o teu poder de separar vidas e de destruir a felicidade? Quando estamos vivendo luto e quando estamos envolvidos em algum culto fúnebre, é interessante esse testemunho de que nós sentimos um misto de alegria e ao mesmo tempo tristeza. Mas o que prevalece no testemunho daquele que nos deixou, aquele que já foi habitar as mansões celestiais, alegra o nosso coração, e nós nos lembramos dos testemunhos, e nós nos lembramos das experiências vividas, e nós nos lembramos de coisas boas que podemos destacar da vida daquele que nos deixou. Então há um misto de tristeza, mas há também alegria. Por isso, onde está, ó morte, o teu poder? Onde está? Em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, porque o aguilhão da morte foi arrancado e nós temos a certeza de que a nossa história não termina no cemitério, nós temos a certeza da vida eterna. John MacArthur, ele diz assim: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Cristo. Tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Cristo. E estar com Cristo é algo extraordinário, é algo que eu e você podemos assim deslumbrar e ouvir e cantar, mas uma experiência gloriosa. Versos 5 e 6, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde o haviam posto. Nós estamos aqui nesta manhã para afirmar: Jesus Cristo ressuscitou. Deus usou um anjo no nascimento para anunciar o nascimento de Jesus, usou outro anjo para anunciar às mulheres a ressurreição de Jesus. Mas a tarefa de anunciar a ressurreição, o testemunho da gloriosa ressurreição de Jesus, foi entregue às mulheres. Olha o texto sagrado. Então o anjo anuncia o nascimento de Jesus, o outro anjo anuncia a ressurreição de Jesus, aquelas mulheres, mas a tarefa de anunciar, de pregar, foi entregue àquelas mulheres. Foram elas então comissionadas a anunciar a ressurreição de Jesus. É interessante que Mateus vai nos contar que os soldados que estavam guardando também o túmulo passam a ser também os agentes usados por Deus para testemunhar que Jesus havia ressuscitado. As pedras clamam, né? Mas essas mulheres saem de lá com essa incumbência. Nem a morte, nem uma sepultura poderia deter aquele que foi enviado por Deus, daquele que veio para trazer ao homem a comunhão plena com Deus. As mulheres saem de manhã cedo para ungir um corpo morto e encontram a notícia de que Jesus havia vencido a morte.
e não estava mais no sepulcro. Em lugar do luto, a alegria; em lugar das lágrimas, o sorriso; em lugar da dúvida, a certeza; em lugar do desânimo, o entusiasmo. É isso que eu e você temos para contar a respeito da ressurreição. Versos 7 e 8: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Nesta manhã estamos aqui para afirmar que Jesus Cristo ressuscitou. O lugar designado por quem deu a ordem era ir para a Galileia, pois o Senhor vai adiante, o Senhor está indo à frente. É importante notar o destaque que é feito pelo evangelista Marcos, que o convite é para todos, mas há um destaque: não esqueça de Pedro. Diga para Pedro que eu vou me encontrar com ele lá na Galileia. Nós vamos nos encontrar lá. Diga aos discípulos e diga a Pedro em particular. Jesus disse que a presença de Pedro e a presença dos discípulos era algo de suma importância. Eles não poderiam faltar àquele encontro. E Mateus vai nos dizer como Jesus apareceu àquelas mulheres enquanto elas corriam para contar aos discípulos. O texto sagrado diz aí em Mateus 28, 7 e 10: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Aquelas mulheres saem assustadas, preocupadas. Era o testemunho delas como mulheres que tinham muito pouca validade diante de uma situação tão extraordinária. Mas de repente Jesus aparece e vem ao encontro delas, e elas têm uma única atitude ao verem Jesus ressurreto. Elas se prostram aos pés de Jesus, elas adoram a Jesus, elas estão agarradas aos pés de Jesus, adorando a Jesus. Agora Mateus vai nos contar algo extraordinário. Ele diz assim, que Jesus havia marcado este encontro. E este encontro é marcado com um destaque muito, muito especial, porque Jesus diz assim: vão e digam aos meus irmãos. De quem Jesus está falando? Pessoas que o abandonaram. Quem são esses irmãos de Jesus? Gente que não resistiu à prova, que não suportou estar ao lado do mestre, gente que correu. Mas essa palavra, irmãos, é fantástica, porque vão e digam aos meus irmãos, a meus irmãos. Irmãos, esse pronome de tratamento, irmãos, irmão, irmã, é mais do que um tratamento, é um relacionamento. Quando eu e você temos a oportunidade de nos chamarmos de irmãos em Cristo, de testemunharmos a nossa fé, de caminharmos juntos, de estarmos reunidos como igreja, a gente precisa lembrar que esse é um tratamento
que Jesus faz questão de destacar. Digam aos meus irmãos. Precisamos voltar ao lugar do encontro. A Galileia é o lugar aonde Jesus chama os seus discípulos, a Pedro e todos os discípulos que o acompanham. E depois de todas as experiências vividas, de todas as situações enfrentadas, Jesus entende que nós precisaríamos voltar ao lugar do encontro. Nós precisaríamos novamente estar lá na Galileia. Nós deveríamos estar novamente diante daquele mar, que foi testemunha da experiência de iniciarmos uma caminhada e de aceitarmos essa proposta, de abraçarmos a fé e de testemunharmos a nossa fé. Galileia é o lugar onde tudo começou. Galileia é o lugar onde Jesus chamou os seus discípulos de irmãos. É hora de lembrar. Eu não sei, depois de todas essas experiências vividas por todos nós aí, nesse tempo de pandemia, de isolamento, de pessoas afastadas do convívio por uma imposição, por uma necessidade ou por alguma coisa, nós precisamos lembrar que somos irmãos. Então nós precisamos voltar ao lugar do encontro, nós precisamos entender que estarmos aqui como igreja e nos encontrarmos aqui é sempre uma oportunidade de podermos ser lembrados, de podermos ser ajudados, de podermos ser motivados, a importância de nos chamarmos de irmãos. Hoje a gente está aprendendo a ver os irmãos sem máscara e às vezes a gente encontra até dificuldade de dizer quem é esse, não é? Porque nós já estávamos acostumados com as pessoas com a máscara, não é? Então Jesus diz assim, é hora de lembrar aos discípulos, aos irmãos, aos nossos irmãos, que é hora de lembrar. Quantas vezes, irmãos, eu e você perdemos as bênçãos e muitas bênçãos porque nós não aprendemos a lembrar. Nós não aprendemos a lembrar. Agora, lembrar vem depois de aprender. Você só pode lembrar algo que você aprendeu. Se não aprendemos, nós não lembramos. Quando eu era jovem, lá na igreja, primeira igreja batista em Guarulhos, eu e a minha esposa crescemos praticamente juntos ali, né, naquela igreja, e eu tinha uma referência na minha vida. Era um jovem, já um pouco mais experiente, e ele era um dos líderes nossos ali, dos jovens, e eu me espelhava nele, o nome dele Ferreirinha, né? Mas eu tinha ele como uma referência na minha vida, e era um modelo para mim, modelo de uma pessoa que realmente era comprometida com Deus, com as coisas de Deus, os valores. Era alguém que vivia aquilo que ele pregava, era alguém que testemunhava a sua fé de uma maneira muito clara, muito objetiva. Era alguém que me inspirava, alguém que realmente colocava diante de mim assim uma possibilidade. Puxa, eu tenho alguém para olhar, eu tenho alguém como referência na minha vida. E quanta influência ele exerceu na minha vida. Eu sonho um dia trazer o Ferreirinha aqui na igreja, e vocês vão amá-lo, porque realmente é uma pessoa extraordinária, e é tipo daquela pessoa que você olha e diz assim, não, esse camarada aí realmente testemunha a ressurreição de Jesus na vida dele, não é? Como é importante para nós, irmãos, sermos lembrados que nós precisamos de referência, como é importante para nós lembrarmos que nós precisamos da igreja, como é importante nós lembrarmos que nós temos que ter gente para influenciar a nossa caminhada. Creio que não falta para nós possibilidades de nos afastarmos de Deus, possibilidade de vivermos o que o mundo propõe. Creio que não falta possibilidade para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, de serem influenciados por pessoas que muitas vezes são chamados de amigos, de colegas, de alguma coisa. Mas quando a gente encontra alguém que a gente pode dizer assim, essa pessoa me inspira,
essa pessoa vive realmente o Evangelho. E eu quero desafiar você a pensar no nome de uma pessoa que na sua caminhada foi muito importante para que você pudesse criar músculo, criar resistência nessa caminhada, olhando para essas pessoas. Por isso, é muito importante que eu e você possamos nos chamar de irmãos, possamos ser lembrados que somos irmãos. Jesus chama os discípulos de irmãos e eles não eram perfeitos, como eu não sou, como nós não somos, mas irmãos em Cristo, somos irmãos em Cristo. E a minha oração é que você tenha alguém na sua vida que te ajude, que te inspire, que motive você a caminhar, a prosseguir, de vez em quando a voltar ao lugar do encontro. Voltar ao lugar do encontro para ver como é que a gente trata uns aos outros em casa. Não sei se você já teve oportunidade de estar junto com um casal e você vê o tratamento do esposo para com a esposa, que é um tratamento gentil, que é um tratamento amável, e de repente você diz assim: uau, eu não tenho tratado a minha esposa assim. Eu preciso melhorar isso, né? De repente você conviver com pessoas que possam te inspirar a ter um tratamento diferente para com o seu esposo. E uma atitude gentil dentro de casa. De repente você encontrar alguém que vive com tão pouco e vive com uma alegria, com uma felicidade extraordinária, e você achando que precisa ter mais. De repente voltar ao lugar do encontro e dizer assim: uau, eu acho que eu me perdi nessa caminhada. Eu acho que eu me perdi. Eu preciso voltar ao lugar do encontro. E nós podemos voltar ao lugar do encontro tantas vezes quantos precisarmos, não é? Voltarmos ao lugar em que a gente pode ouvir com clareza a voz do Senhor, a direção do Senhor, possamos ser motivados, ter alegria de servi-lo, tantas coisas. Voltar ao lugar do encontro. E como eu disse, Marcos faz questão de dizer: diga a Pedro para não faltar no encontro. Pedro estava voltando àquilo que ele sempre fez, reestruturando a sua vida ali da sua empresa de pesca, imaginando que realmente ele era um fracasso, alguém que não merecia ser, que ninguém pudesse confiar nele, algo assim. E de repente, diga a Pedro que ele não pode faltar. Irmãos, Paulo nos diz algo sobre a Páscoa. A nossa Páscoa não é a morte do Cordeiro, porque nós nunca estivemos no Egito. Nós fomos libertos da escravidão, mas fomos libertos da escravidão pela morte e pela ressurreição de Cristo. Então olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 5, verso 7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo diz que eu e você, de uma vez por todas, temos a experiência de testemunhar a fé em Cristo Jesus, que nos liberta de toda condenação, e nós não precisamos estar repetindo nenhum tipo de sacrifício, e nós não precisamos estar novamente comendo pão sem fermento, e nem ervas amargas, e nem o cordeiro que marcou a saída do povo lá do Egito, que tirou o povo do Egito, que foi a motivação ali, o ensino da libertação do povo. Porque nós estamos permanentemente numa Páscoa espiritual, desde que Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado e ressuscitou. Quando a Bíblia fala de fermento, a Bíblia está falando sobre pecado, sobre corrupção. Então, ao crente, nesse momento em que comemoramos, em que nos alegramos
testemunhando a verdadeira Páscoa, Jesus. Eu e você temos que dizer diante do Senhor e confessar diante do Senhor aquilo que muitas vezes ainda insiste em permanecer e ainda nos escraviza e ainda nos coloca muitas vezes como escravos. O que te escraviza? O que ainda é na sua vida algo com a qual você não consegue se libertar, né? E aí Paulo diz que Cristo fez esse sacrifício de uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos ter a alegria de poder testemunhar que somos de Jesus, que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter a certeza da vida eterna e pudéssemos testemunhar para todos sempre que Jesus já ressuscitou, Ele vive. Que Deus abençoe a sua vida, você que está em casa nos acompanhando. Essa manhã possa ser uma experiência nova, alegre, vitoriosa para todos nós, e que a gente realmente possa entender essa dinâmica de logo cedo buscarmos ao Senhor. Logo cedo, talvez como uma primeira atividade do dia. Às vezes nós temos outras atividades, mas a orientação bíblica e aquilo que eu e você podemos aprender do texto ou do ensino bíblico é que a primeira coisa que eu e você devemos fazer ao levantar é realmente buscarmos a presença de Deus, entregarmos aquele dia nas mãos do Senhor, pedimos a sabedoria necessária para enfrentarmos os desafios que estão ali presentes, e eu e você possamos experimentar esse cuidado do Senhor.